Olá pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos a essa série de aquecimento para a jornada do Personal Trainer de Idosos, que é um evento 100% gratuito e online que vai acontecer nos dias 6, 7 e 8 de março, às 20 horas, nas páginas da Ativa Clube. Gente, a jornada é um evento onde eu explico os primeiros passos para você se tornar um personal trainer de idosos com um faturamento superior a 10.000 por mês. Nesse evento, eu vou mostrar para vocês diversas estratégias que fizeram que eu chegasse nesse faturamento de 10.000. Muito prazer, eu sou o Guilherme. E neste conteúdo de hoje eu vou falar sobre um assunto que dá muita dor de cabeça para quem é personal trainer, que é o período de férias dos alunos. Mas antes de eu começar, se você já quiser se inscrever na jornada do personal trainer de idosos, é só você ir lá na nossa bio e acessar o link de inscrição. É só você clicar lá, fazer o seu cadastro e, como eu falei, é totalmente gratuito. Você já vai estar dentro da jornada. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, o assunto de hoje é sobre férias dos alunos. Aproveitando, que a gente está numa segunda-feira de carnaval e é um período onde muitos alunos acabam se afastando, vamos conversar um pouquinho então sobre isso. E eu vou falar para vocês aí de uma estratégia que eu adotei, que me ajudou muito nessa questão, quando os meus alunos saíam de férias, ou se afastavam por um tempo. Então, essa atitude que eu tomei acabou resolvendo esse problema para mim ou diminuindo muito, E é isso que eu quero passar para vocês hoje. E se isso não acontece com você, pode já ter acontecido, Mas e aí, como é que você faz para solucionar esse problema? Será que tem alguma alternativa para fazer com que isso não aconteça? Lembrando, gente, a gente aqui na Ativa, a gente direciona os nossos atendimentos para pessoas idosas. Mas esse conteúdo de hoje, ele vale para alunos de qualquer idade, tá? Eu vou mostrar para vocês então a estratégia que eu adotei, mas assim, gente, essa estratégia foi uma questão assim muito de aprendizado, Não foi de uma hora para outra. Eu demorei um pouco aí para encontrar essa solução e depois que eu consegui impor ela com os meus alunos, eu passei a trabalhar de uma maneira muito tranquila, Nós aqui da Ativa, nós obviamente passamos conteúdo para os colegas profissionais de educação física e a gente sempre fala que é um conjunto de conhecimento acadêmico que a gente teve, Afinal nós somos graduados em educação física e temos pós-graduação em gerontologia, em atendimento personalizado, mas também junto com a experiência que a gente já tem aí de anos, trabalhando como personal trainer, como proprietário de academia, e trabalhando, obviamente, com muitos alunos idosos, Então, esse conteúdo de hoje, ele vem da nossa experiência trabalhando, atuando como profissional, como personal trainer. Então, você não vai aprender isso aqui em nenhum curso, de graduação ou de pós-graduação. E, gente, eu lembro que no começo, quando eu não tinha muitos alunos ainda, acontecia essa situação dos meus alunos se afastarem por um tempo, E isso para mim era muito complicado porque comprometia muito a minha questão financeira, o meu mês. E aqui no Rio Grande do Sul, onde a gente atua, tem uma situação muito peculiar, Porque aqui, como vocês sabem, faz muito frio durante o ano. Então chega os meses ali de janeiro e fevereiro e são praticamente assim, 2, 3 meses que a gente tem de veraneio. Então o pessoal aproveita e se manda para o litoral, Eu não sei como é que é aí na região de vocês, mas acabava que nessa época eu ficava com pouquíssimos
alunos para atender, né? E como eu falei para vocês, isso afetava diretamente a minha renda mensal. Isso ao longo do tempo começou a me incomodar um pouco, né? Para falar a verdade, começou a me incomodar demais. Porque eu fazia todo um planejamento de treinos para o meu aluno, né? Planejava então todos os treinos de todo o ano do meu aluno e de uma hora para outra ele saía. Outra é que aquele horário que o aluno treinava, ele ficava vago, né? Eu não botava ninguém no lugar. Eu lembro que lá no começo eu segurava a vaga, eu reservava essa vaga para esse aluno que saiu, para que quando ele voltasse, ele pudesse voltar a treinar. E isso, poxa, isso é um erro, né? Porque eu ficava sem receber. E ainda eu pensava, além disso, eu ainda ficava completamente desnorteado, sem as minhas contas em dia, né? Não tinha nenhuma estabilidade financeira, não tinha condições de me programar financeiramente. E por outro lado, os meus amigos ali em férias, né? Com eles trabalhando em outra área, eles estavam em férias, ganhavam por estar em férias, ganhavam 13º, e eu, como autônomo, não ganhava 13º e, por vezes, não ganhava nem 12º. E aí não dava mais. Essa situação tinha que acabar, porque senão eu ia entrar aqui numa crise. Bom, e outra situação, né, gente, é que eu ficava sem receber num período crítico do ano, né? Imaginem vocês, o período ali de janeiro é aquele período onde acabam vindo muitas contas, né? Então isso me prejudicava demais. Tanto que esses fatores começaram a me desmotivar como profissional, né? Porque eu achava que era muito injusto eu trabalhar o ano todo, me dedicar ao máximo para o meu aluno e simplesmente ele de uma hora para outra parar de treinar, simplesmente me abandonar e nem pensar em mim, se é que ele tinha que pensar em mim, né? Porque na verdade sou eu que tenho que pensar em mim e na minha carreira, né? Mas eu me sentia completamente desvalorizado por ele. E na nossa profissão, né, gente, a gente sabe que por muitas vezes já existe esse sentimento de desvalorização, né? Então isso só aumentava. Bom, a verdade é que eu tinha que tomar uma atitude se eu quisesse resolver esse problema. Então, com o passar do tempo, eu comecei a pensar em algumas alternativas. E agora o que eu quero trazer aqui para vocês são algumas posições, algumas atitudes que eu tomei que fizeram com que eu resolvesse esse problema. Gente, antes de passar isso para vocês, eu já queria agradecer quem está acompanhando a live aí e vai acompanhar depois, né? Porque o conteúdo vai ficar na nossa página e vocês podem ficar bem à vontade de repercutir, mandar perguntas, né? Se eu não conseguir responder agora na live, eu vou responder depois, eu vou olhar todas as perguntas com calma e vou responder depois. Então fiquem à vontade para interagir comigo, tá? Bom, mas como é que isso começou a mudar para mim? A primeira atitude que eu tomei foi de mudar a forma de pagamento das minhas aulas. Eu lá no início, gente, quando eu trabalhava como personal, eu cobrava por aula. Então o que acontecia? No final do mês, eu contabilizava, né, quantas aulas o aluno tinha feito naquele mês e aí cobrava o aluno. Só o que acontecia? Se o aluno faltava uma aula durante aquele mês, ele não pagava. E eu simplesmente não o recebia. E quando esse aluno entrava em férias, então, o que acontecia? Eu ficava sem receber. Então eu resolvi adotar um novo formato, né? Eu não ia mais cobrar por aula, e sim por mês. Então lá no início do ano,
Eu me lembro de um ano que eu parei e fiz um cálculo anual, fiz uma média de quantas aulas tinham no mês, né, de acordo com a frequência semanal do aluno. Por exemplo, o aluno ia fazer 3 vezes por semana, tá? E aí eu ia lá, de janeiro até dezembro, e eu contabilizava. Em janeiro vão ter tantas aulas se ele fizer 3 vezes na semana. Em fevereiro vão ter tantas aulas. Em dezembro vão ter tantas aulas. Então o que acontecia? Alguns meses dava 13 aulas. Outras dava 14 aulas. Outras dava 12. E aí eu somava tudo isso e dividia por 12. Fazia ali uma média do ano. Então 3 vezes por semana dava uma média de, vamos lá, 13 aulas. Tá? O que eu fazia? Eu pegava o meu valor de hora-aula e multiplicava por essa frequência semanal, pelo esse número de aulas que o aluno ia fazer. E esse era o valor, então, da minha mensalidade. Bom, as coisas começaram a mudar, né? Porque, gente, quando o aluno começava a pagar no início do mês, né, todas as aulas dele já estavam pagas, né? Então, essa cobrança por mensalidade fez com que, ao invés de eu cobrar do aluno no final do mês, eu cobrasse no início. E assim, as aulas dele durante o mês já estavam todas pagas. E aí eu passava a trabalhar de uma maneira mais tranquila. Porque se o aluno faltasse alguma aula, não seria um problema para mim, né? Afinal, já estava tudo pago. Mas aí tu pergunta, né? Bom, Guilherme, mas e se o aluno faltasse alguma aula? O que tu faz? O que acontecia? Aí eu combinava com ele dele recuperar essa aula perdida até o final do mês, que era o período, né, onde era a data limite que ia vencer a mensalidade dele. Acabando o mês, eu já considerava essa aula dada, né? Então foi uma segurança para mim. Mas, pessoal, tem mais uma coisa, e agora de repente vem a mensagem mais importante aí desse conteúdo de hoje e que fez realmente as coisas mudarem para mim e eu não ter mais problemas com questão de férias. Vou falar para vocês, deixa eu molhar o bico aqui primeiro. Eu não poderia, pessoal, simplesmente falar isso para o meu aluno. Imaginem vocês, o aluno passou o ano inteiro comigo. E aí chega lá em janeiro, ele me avisa, Guilherme, tô saindo de férias. Não, mas não vai sair de férias assim, tu vai me pagar um valor X. Ele, mas como assim, né? Como é que tu me avisa isso agora? Nem tô sabendo de nada e tu vai me cobrar um valor sendo que eu nem vou fazer aula? Então, gente, isso começou a ser um problema. Então, o que eu pensei? Que eu deveria entregar essa informação para ele de maneira antecipada também. Então veio a ideia aí de criar um documento, tá, com as regras do meu trabalho. E foi a partir deste documento que as coisas definitivamente começaram a mudar para mim. Bom, gente, a ideia desse documento era de botar todas as regras do meu trabalho, né? Como essa que eu falei para vocês, e aí também colocaria a forma como seria cobrado o serviço, no caso, por mensalidade, e que dia que deveria ser pago a mensalidade, assim como eu faria as recuperações de aula caso o aluno faltasse. Então assim, o aluno ele já ficaria sabendo muito antes de como é que eu procederia, né, com as minhas aulas. E como é que era esse documento? Eu chamei na verdade, de informativo, tá? Porque é como se fosse um contrato, só que não tinha assinatura do aluno. Então eu imprimia uma via e entregava para ele. Bom, mas não estava assinado pelo aluno. Gente, por outro lado, eu entregava, né, esse documento e ele sabia
de como é que iam ser as regras do trabalho. Se ele questionasse, eu ia mostrar para ele, lá, ia avisar ele que eu tinha entregue lá no início da nossa relação, no início de trabalho, um documento com as regras, e aí é questão de bom senso, né? Também, se o aluno recebe um documento desse e depois acaba não aceitando, mesmo com o documento, daqui a pouco é um aluno que não é muito interessante para a gente, né? Um aluno que vai criar problemas futuros também. Bom, mas diante desse informativo, então, eu botei outra regra, né, para acabar com outro problema que eu tinha e que é tema desse conteúdo de hoje, que eram as férias, né? Então, a partir dessa regra, eu adotei essa regra de férias, né, na verdade, e eu sigo com ela até hoje, para evitar esse problema. Então, ao longo do tempo, claro, eu fui alterando, eu fui acrescentando algumas coisas, mas hoje ela é simplesmente assim. Vou falar para vocês aqui, ó. Eu dou 3 opções para o meu aluno em situações de férias, tá? A primeira sugestão, opção que eu dou para ele é de aula online. Então, gente, independente onde esteja esse aluno, eu sugiro que ele faça aulas online e assim eu vou continuar dando as minhas aulas. Eu não vou perder esse aluno, né? Então, se ele quiser questionar, não, mas tu não vai trabalhar. Não, eu estou sugerindo que a gente faça aula online, eu vou trabalhar para ti. Né? Então, até esses tempos aí, tinha aluno meu que estava no Marrocos. Aí dei aula ele no Marrocos e eu aqui, eu dando aula para ele. Né? Outro nos Estados Unidos, mesma coisa. Então já é uma situação onde o aluno vai já pensar de uma maneira diferente. A segunda opção que eu dou para ele é que se o aluno quiser simplesmente sair de férias, mas manter os horários fixos dele, ele vai ter que pagar um percentual da mensalidade dele. Então, nesse caso, vocês vão estipular. No meu caso, atualmente, em função da situação da minha agenda, o meu percentual é de 70%. Tá? Mas, claro, já foi de 50%, já foi de 30% lá no começo. Então, é um caso aí que vocês têm que analisar qual é a melhor opção para vocês, certo? E a terceira opção que ele tinha era de simplesmente não pagar. Mas aí o que ia acontecer? Eu deixava bem claro, né, que eu ia liberar o horário dele para outra pessoa que aparecesse. Né? A gente fez algumas perguntas antes dessa live lá na nossa página, nos stories, e eram 2 perguntas, na verdade, tá? E uma delas, a gente perguntou aí para os colegas da educação física, é se os personagens liberavam o horário do aluno que entrava em férias. E 100% deles responderam que sim. Né? A outra pergunta que a gente fez era se o personal, no período de férias dos seus alunos, se o período de férias dos alunos era um problema para ele. E ele tinha que responder sim, né, porque diminuía o faturamento, ou não, é porque ele se preparava para esse momento. Né? E 71% dos personagens responderam sim, porque diminui o faturamento nessas épocas, né, de férias, de feriadões. Então, gente, é muito importante essa dica que eu estou trazendo aqui para vocês hoje. Primeiro, de mudar totalmente o formato de pagamento. Se é que vocês ainda cobram por aula. A gente não pode cobrar por aula, a gente tem que cobrar, no mínimo, através de mensalidade. Tem muita gente, muitos personagens, inclusive eu já trabalhei nesse formato também, que acabam cobrando por objetivo ou por planos mais longos, né? Mas, gente, assim, ó, pela experiência que eu tive ao longo desses anos, estou há 17 anos aí como personal trainer, tá? E trabalhando com o público idoso, ele não se sente à vontade de trabalhar com planos. E a mesma situação é aqui na minha academia, né? Então, assim, 90% dos idosos ou mais não adquirem planos longos.
E a justificativa é sempre a mesma. Poxa, mas eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a um tempo, não quero me comprometer, né? Então eles acabam não fazendo. Então normalmente é mês a mês. Então nesse caso, o ideal é que a gente faça a forma de pagamento através de mensalidades. E assim a gente tem uma segurança maior para trabalhar. Com essa situação do informativo, além de impor as regras do nosso trabalho, torna o nosso trabalho também mais sério, né, e mais profissional. E o aluno vai perceber isso, principalmente aquele aluno que é idoso, né, até pelo perfil do aluno idoso, né, que é mais conservador, né. Então, gente, não dá para fazer nada no boca a boca, tá? E até para que não haja nenhum tipo de desconforto entre você e o seu cliente. Quem nunca passou aí pela situação de ter que cobrar aluno para pagar a mensalidade, sabe? Cobrar e aí o aluno não paga. E aí você vai lá e cobra de novo. E acaba criando um certo desconforto. E às vezes para o personal isso é motivo até para uma desmotivação, né? Você não tem mais aquele gás assim para trabalhar com aquele aluno, porque sabe que aquele aluno dá uma enrolada, tem uma dificuldade maior para pagar. Então, assim, para evitar qualquer tipo de desconforto, vale também essa questão do informativo. Assim o aluno já vai ficar sabendo quando que ele tem que pagar, quanto ele tem que pagar, né? E vai ser aí uma questão de segurança para você. Eu costumo comparar isso, gente, fazer uma analogia aqui com um produto que você daqui a pouco compre na internet. Você comprou um produto na internet, né, e não veio nenhum comprovante, não veio nota fiscal, não veio nenhum manual de instruções. Gente, o que vai acontecer se o produto que chegou até você veio errado ou veio com defeito? O que você vai fazer diante disso? Normalmente, após uma compra, né, de um produto, vem manual de instruções para a gente aprender como é que a gente monta o produto, ou como é que ele funciona. Vem uma nota fiscal, e aí fala da garantia também. Se tiver defeito, você tem até tantos dias para poder devolver o produto. Então, gente, questão de serviço é a mesma coisa. Se você entrega um documento antes, lá no início da relação com o seu aluno, ele já vai ficar ciente de como é que funciona o seu trabalho. Então a sua chance de ter um prejuízo diminui muito. Então a dica é: entregue um documento no início da sua relação com o aluno, explicando como você procede em relação ao período de férias. Pode ter certeza, tá, que se não resolver totalmente a situação, esse aluno vai, no mínimo, pensar umas 10 vezes antes de simplesmente tomar a decisão de liberar o horário dele. Pode ter certeza. E eu sou a maior prova disso, tá? Porque, gente, eu fiquei, como eu falei para vocês, muitos anos batendo nessa tecla e tentando aqui pensar em alternativas, porque isso não era bom para mim. E aí eu passei a implantar a questão do informativo, entrego para todos os meus alunos atualmente e acabaram os problemas, né? Pode ser que tenha, que nem eu falei para vocês, uma situação de um aluno não concordar, mas eu deixo bem claro que eu vou liberar o horário dele para outra pessoa que queira entrar. Então funciona muito bem, é muito bom ter clareza com o aluno. E pessoal, vocês sabem, né, que o objetivo aqui é fazer com que o profissional da educação física, né, ou personal trainer, fature pelo menos 10.000 por mês. Esse é o grande objetivo, mas não basta simplesmente o profissional chegar uma vez e pronto, né? Tem que chegar e chegar para ficar, até porque aqui a gente está pensando numa estabilidade financeira. Então, com essa ferramenta do informativo, essa ferramenta permite que você mantenha a sua receita. Não vai ter mais essas oscilações, né, de durante o ano, em abril, em maio, se esteja voando com o número de alunos lá em cima
e janeiro, fevereiro você despenque, né? No mínimo você vai amenizar essa situação, certo? Esse tipo de documento, esse informativo que eu falei para vocês, ele não serve também para situações, só para situações como pagamento e férias, como eu falei para vocês hoje. Mas ele vai servir também para você passar as outras informações do seu trabalho. Como, por exemplo, como é que você procede em casos de atraso com o seu aluno. Como é que você faz a questão de recuperação de aulas com ele. E os termos de condição de saúde. Você assume essa questão da condição de saúde do seu aluno? E se acontecer algum problema com ele? Então isso tem que estar muito claro. Então nós da Ativa, nós usamos, né, um modelo de informativo pronto, né, com todos esses itens, tá? E a gente vai passar, aí a gente vai falar muito mais sobre esse modelo de informativo para vocês, né? A gente vai falar sobre esse informativo aí para vocês, mas vai ser lá na jornada do Personal Trainer de Idosos, que, como vocês sabem, vai acontecer nos dias 6, 7 e 8 de março, às 20 horas, nos canais aí da Ativa Clube. Lembrem, né, que vocês já podem fazer a inscrição para essa jornada de forma gratuita lá no link da nossa bio. Vocês podem deixar também várias perguntas aí, pessoal, se tiverem alguma dúvida em relação ao conteúdo dessa live de hoje, fiquem à vontade de escrever, que com certeza eu vou responder para vocês. Se tiverem também alguma experiência, alguma situação que já aconteceu com vocês e vocês queiram compartilhar, escrevam para a gente, isso é super importante, até porque esses assuntos todos que a gente acaba trazendo aqui na página são de interesse de todos nós, né, que somos profissionais de educação física e personal trainers, né, até porque a gente tem como objetivo cada vez mais valorizar a nossa profissão, e a gente só vai conseguir isso se a gente estiver junto nessa, né? Se a gente começar a competir um com o outro, vai se tornar aí um grande problema e ninguém ajuda ninguém, né? Então, gente, esse é o assunto da live de hoje, né, que eu queria trazer para vocês. Eu sempre dou a dica aqui de assistirem novamente a live, resumirem os pontos mais importantes e que daqui a pouco vão ser proveitosos para o dia a dia de vocês, tá? E amanhã, às 20 horas, eu vou voltar aqui na página com outra live, tá? Só que o assunto é o seguinte: que tipo de personal trainer pode chegar mais rápido aos 10K atualmente? Esse é o assunto de amanhã, tá? Então eu vou esperar vocês no canal da Ativa Clube amanhã às 20 horas e agradeço quem ficou até esse momento comigo, né? Espero vocês aí com as perguntas, com os questionamentos e na live de amanhã. Obrigado, pessoal, e nos vemos amanhã. Valeu!